Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, levando mais uma porção bíblica, hoje com o tema a diferença entre arrependimento e remorso. Nós vamos estar falando sobre essas duas palavras que são diferentes uma da outra. Cada uma tem um significado. Arrependimento é uma coisa e remorso é outra coisa diferente. E nós vamos iniciar a nossa porção bíblica no livro de Provérbios. Nós vamos estar lendo no capítulo 28, apenas o versículo 13. E eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia também, no Antigo Testamento, para juntos nós estar lendo esse versículo. A nossa porção bíblica, meus irmãos, agora está sendo enviada à noite, no período da noite, mas a palavra de Deus, qualquer hora que chegar até nós, ela é bem-vinda. Em qualquer horário que ela chegar, ela é sempre bem-vinda. E eu estou enviando à noite. Quando eu digo nós estamos enviando, é porque sou eu e Deus enviando a palavra de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Provérbios capítulo 28, nós vamos ler o versículo de número 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Então, meus irmãos, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Nós vemos aqui nesse versículo que nós lemos que nós precisamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados para Deus. Precisamos confessar e deixar. Aí sim nós alcançamos misericórdia. Meus irmãos, existem pessoas que elas não ficam tristes pelo pecado que cometeram, mas elas ficam tristes por causa da consequência do pecado. Essas pessoas não se importam com o que fizeram de errado, com o que falaram de errado, com decisões erradas que tomaram, mas elas estão preocupadas somente com as consequências que virão. Isso é remorso, isso não é arrependimento do pecado que cometeu, mas isso aí é remorso, porque o verdadeiro arrependimento é entristecer por causa do pecado. Arrependimento é o desejo de não voltar mais a essa prática de pecado. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13, aonde nós lemos, é claro aqui quando diz que aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcançará misericórdia. Mas tem pessoas que querem alcançar misericórdia sem deixar o pecado. Meus irmãos, nós precisamos estar lendo, meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus para se revelar para cada um de nós através das Escrituras Sagradas, pedir a Deus para abrir o nosso entendimento, para que nós não sejamos enganados. Existe aí, por aí, um falso evangelho aonde pessoas dizem que você pode permanecer no pecado e que está tudo bem. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque Jesus,
ele disse na Bíblia, nós vemos versículos aonde Jesus diz que se você quiser ser limpo, se limpe mais ainda. E se você quer ser sujo, se suje mais ainda. Então, se você quer ser santo, se santifique mais ainda. É assim que Jesus diz. E se você quiser pecar, então peque mais ainda. Mas você não alcançará a misericórdia. Aqui, onde nós lemos, diz que é aquele que confessa e deixa. Então, precisamos confessar o pecado para Deus e abandonar o pecado. Quando nós nos arrependemos realmente do pecado, você não quer voltar para o pecado. E nós temos que estar orando, pedindo a direção de Deus, pedindo forças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos, porque é o Espírito Santo que nos ajuda. Então, que Deus nos ajude a saber fazer as nossas escolhas e escolher bem. Escolher bem, meus irmãos, é andar conforme os princípios da palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, Jesus, ele tinha uma forma simples de ensinar. Jesus, quando ele ensinava, todos que ouviam Jesus entendiam. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. A beleza está na simplicidade. O evangelho é simples. Muitas vezes nós é que complicamos. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, todos compreendiam o ensino de Jesus Cristo. As pessoas mais simples, os mais instruídos, todos entendiam. Porque Jesus, ele ensinava conforme as pessoas compreendiam. E Jesus também, meus irmãos, ele além da simplicidade de ensinar, Jesus, ele não tinha a preocupação de seguir a lei. Jesus, ele era admirado também por não ter preocupação alguma com o que a tradição dos anciãos dizia. Ou seja, a lei oral não era divina, mas uma interpretação humana acerca da lei de Moisés. Nós vemos uma passagem bíblica, um texto bíblico que fala sobre isso, que é em Mateus 15, versículo do 1 ao 20, que não dá tempo nós lermos aqui, mas os irmãos podem estar lendo. E por isso, o Mestre Jesus Cristo, ele não tinha compromisso algum com a lei, e sim com o espírito da lei do Senhor em si. Por isso, meus irmãos, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 5, vários versículos aonde Jesus Cristo diz assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nós vamos estar vendo aqui alguns versículos, tem no versículo 21, 22, 27, 28 e 31 do capítulo 5 de Mateus. Nós vamos estar vendo aqui alguns desses versículos para melhor entendimento. Em Mateus 5 e versículo 21, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então ali as pessoas entendiam que não podiam matar, mas Jesus ainda vai mais além, e aqui no versículo 22 Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então aqui Jesus queria dizer que a pessoa também pode matar alguém com palavras.
com palavras. No livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 21, diz que a vida e a morte está no poder da língua. No versículo 27, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então ali Jesus sabia que se alguém cobiçar alguém, ele só ali cobiçar alguém em seu coração, a pessoa ali só não cometeu o pecado por falta de oportunidade. E ainda no versículo 29, Jesus diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Então Jesus quer dizer: não porás coisas más diante de teus olhos. Se alguma coisa que você está pondo diante de teus olhos está te fazendo se afastar de Deus, Jesus diz que é melhor arrancar o olho do que o corpo todo ir para o inferno. E nós sabemos que aqui ele não está falando de arrancar o seu olho, porque ele diz: se alguém cobiçar em seu coração. Então, ele sabe que os maus pensamentos, eles procedem do coração. No capítulo 15 de Mateus e no versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então tem que mudar é o coração. E quando Jesus, ele diz nesses versículos aqui do capítulo 5 de Mateus, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aqui Jesus, ele não era anulando a lei. Jesus, ele estava dizendo: aqui, vocês não entenderam o mandamento, vocês entenderam só a letra, mas vocês não entenderam o espírito que está por trás da letra. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos dê discernimento da palavra dele. Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, protege cada um, Senhor, que vai estar recebendo esse áudio. Senhor, cobre eles, Pai, com teu sangue, fortalece cada um deles, Pai. Senhor, derrama sobre eles, Pai, um fortalecimento espiritual, Senhor. Abre os nossos entendimentos, Senhor. Tira, Pai, toda cegueira espiritual, Senhor. Senhor, meu Deus, nos desperta, Pai, todos os dias para te buscar, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a andar em teus caminhos, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos protege, Pai, e nos dá, meu Senhor, o discernimento da tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.